Abner, vocês vão lembrar dele. Lateral esquerdo que surgiu no Atlético Paranaense, foi vendido para o Betis e agora é cotado como possível reforço do São Paulo, pelo menos foi o que garantiu o jornal Lance. Informação do pessoal é de que o atleta foi oferecido ao São Paulo e está tendo o nome analisado. O Tricolor responderia nas próximas horas. Confesso que depois de apurar essa história com o pessoal do São Paulo, posso descartar. Primeiro, não que o São Paulo não queira o Abner, pelo contrário, seria o lateral esquerdo dos sonhos, só 23 anos de idade, tem idade para jogar por seleção olímpica, já esteve em convocações da seleção, enfim, enorme potencial. Mas o São Paulo entende que não há nenhuma chance financeira de fazer essa contratação. O jogador foi titular nas últimas 4 partidas do Betis no Campeonato Espanhol, avaliado em 7 milhões de euros, mesmo custo que foi usado para tirá-lo do Atlético Paranaense na temporada de 2022. O contrato do Abner com o Betis só se encerra em 2029, negociação completamente descartada. O São Paulo busca um lateral esquerdo e um centroavante, mas jogadores mais baratos, que não custem tanto dinheiro. Posso assegurar que o Abner não vem. Por falar em lateral, quero contar que Igor Vinícius saiu machucado do jogo contra a Portuguesa, saiu sentindo a coxa, passará por exames para saber a gravidade, já está descartado do confronto contra o Corinthians, marcado para terça-feira. São Paulo que tem uma semana absolutamente decisiva na terça contra o Corinthians, no final de semana pega o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil. Bora falar agora sobre o Flamengo. Enfim, as negociações com Léo Ortiz avançaram. Tite fez enorme pressão no rubro-negro, o Ortiz fez muita pressão no Red Bull Bragantino e a tendência é que esse martelo seja batido por cifras na casa dos 8,5 milhões de euros, valor que também contempla pagamentos em bônus. Além de o Flamengo melhorar sua proposta, o Léo Ortiz aceitou abrir mão de parte dos 25% a que tem direito no valor da venda. Dessa maneira, o Fla paga mais, o Red Bull Bragantino também ganha mais e o negócio está perto de ser sacramentado. Teve até um episódio nesse sábado importante, o Léo Ortiz fez o gol do empate do Red Bull Bragantino contra o Botafogo dentro de casa. E na comemoração do gol, praticamente todos os jogadores do Red Bull Bragantino foram até o Léo Ortiz e o abraçaram meio que num tom de despedida, em agradecimento a um cara que foi super importante durante toda a sua passagem. Zagueiro de enorme potencial, de muita qualidade na saída com a bola, de bom cabeceio, enfim, é para mim até mais jogador do que o Fabrício Bruno, que se tornou titular no rubro-negro, se a contratação for confirmada, a terceira da temporada, contratação extremamente interessante para o Fla. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentários e avalie. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação importante sobre Pedro Raul. O negócio está tão perto de ser concretizado que o anúncio pode acontecer nas próximas horas. O Timão já concordou com o pagamento de 5 milhões de dólares, que equivalem a mais ou menos 24 milhões de reais, pagamento que vai ser feito ao Toluca, clube mexicano que havia gastado os mesmos 5 milhões de dólares na temporada passada quando o contratou do Vasco. Pedro Raul chegou até a fazer uma postagem em tom de despedida, dizendo que as coisas são escritas na ordem e no caminho de Deus. Atleta que desde que chegou ao México só disputou 19 partidas com 4 gols marcados e uma assistência. Importante contar que o Pedro Raul está bem longe de ser o centroavante dos sonhos do Corinthians. O Timão tentou, por exemplo, Gabigol e Borré, vai ter de ficar com um atleta bem menos capacitado. Pedro Raul foi bem no Goiás, foi mal no Vasco, foi mal no Toluca e chega para disputar posição com o Yuri Alberto. Confesso que nenhum dos dois centroavantes, na minha opinião, merece vestir a camisa 9 do Corinthians. Por falar em Corinthians, só contar que o Timão conheceu nesse sábado sua segunda derrota em 3 rodadas no Campeonato Paulista, perdeu para o São Bernardo em São Bernardo. Até aí tudo bem, resultado nem é tão anormal. O time de São Bernardo do Campo havia sido vice-líder na classificação geral do primeiro turno ou da primeira fase no ano passado, manteve a base, mas especificamente no jogo de ontem há um contexto importante. São Bernardo teve um jogador expulso aos 13 minutos do primeiro tempo. E tanto o primeiro quanto o segundo tempo tiveram longos acréscimos. Então, São Bernardo jogou por mais de 90 minutos com um homem a menos. E mesmo em desvantagem numérica, o São Bernardo conseguiu abrir o placar e manteve o resultado. Segunda derrota seguida do Corinthians, que já havia perdido para o Ituano, um dos piores times do Campeonato Paulista. Pressão pela demissão do Mano Menezes, muita cobrança do torcedor, até porque na terça-feira tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. O Corinthians nunca perdeu para o rival dentro do seu estádio. Se perder nessa terça-feira, o barulho será enorme. Quero fechar o vídeo para falar sobre TT, atacante que pertence ao Galatasaray, revelado no Grêmio, passagens por Lyon, também esteve no Leicester da Inglaterra, do Shakhtar Donetsk, enfim.
jogador que foi especulado nas últimas horas lá na imprensa turca como possível alvo do Palmeiras. Informação que vem da Turquia dá conta de que o Palmeiras ofereceu 4 milhões de euros pelo empréstimo, com mais 4 milhões de euros para compra em definitivo do jogador. Fui checar essa história com o pessoal do Palmeiras e com o empresário do atleta, o Pablo Bueno. É importante contar que nessa temporada, com a camisa do Galatasaray, o TT tem 27 jogos com 2 gols e mais 3 assistências. Primeira temporada dele por lá, vínculo até 2027. Não é titular absoluto no seu time, mas ganha 4 milhões e meio de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões de reais por mês. Livres. Palmeiras ou qualquer clube que quiser contratá-lo vai precisar desembolsar cerca de 2 milhões e meio de reais, assumindo toda a tributação. E é por isso que o Pablo Bueno vê com pouquíssimas chances a mudança para o Palmeiras, para o Bahia, para o Flamengo ou para qualquer outro clube brasileiro. O que eu ouvi do Pablo é que dificilmente um clube daqui pagaria um salário tão alto. Diante desse cenário, difícil imaginar que o TT troque o Galatasaray por um clube brasileiro. A tendência é que, se ocorrer alguma mudança, ele vá para o exterior. O Palmeiras está no mercado em busca de um atacante de lado. Certamente o TT seria um enorme acréscimo, muito bom jogador, mas o próprio empresário coloca como muito difícil essa transferência. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentários e avalie. Esquece também de